Olá e bem-vindos de volta, espero que estejam bem. Eu realmente não consigo acreditar. Esta é uma das semanas mais malucas para o Bitcoin em muito tempo. Não só vemos o Bitcoin recuperando o piso crucial de 61,5 mil desde que se mantenha até o fechamento semanal de amanhã, mas o Federal Reserve também reduziu os juros em 50 pontos base, iniciando seu primeiro ciclo de cortes em 4 anos. A MicroStrategy levantou mais de 1 bilhão para Bitcoin logo após comprar outro bilhão há uma semana, e a BlackRock, maior gestora do mundo, lançou slides sobre o Bitcoin como diversificador único. Não é coincidência que lançaram na semana em que a SEC aprovou opções para seu ETF de Bitcoin à vista. E isso é algo que investidores esperam há muito tempo, pois opções permitem proteger exposição ao Bitcoin ou gerar renda extra vendendo calls quando o preço está alto. E por último, mas não menos importante, soubemos que os credores da FTX receberão 16 bilhões de dólares em dinheiro no próximo mês. Lembremos que são pessoas que perderam seu dinheiro em novembro de 2022, quando a FTX faliu, após terem mantido Bitcoin e outros ativos durante um mercado de baixa doloroso e uma queda de quase 80%. É provável que esses credores coloquem esse dinheiro de volta no mercado. O mercado provavelmente sabe disso, então não me surpreenderia ver o Bitcoin subir até que esses pagamentos aconteçam. Assim são forçados a comprar a preços mais altos, talvez virando um evento de compre o boato, venda a notícia. E nunca deixa de me surpreender a rapidez com que as coisas mudam neste mercado, por isso sempre falamos de vários cenários possíveis. Ainda estou aberto a uma última grande sacudida, pois já vi o Bitcoin fazer isso muitas vezes. Quando todos ficam otimistas e animados, algo acontece que elimina a alavancagem e sacode as mãos fracas. Mas também devemos considerar que o Bitcoin pode subir a partir daqui. Já vimos 6 meses de reacumulação e atingimos os 2 níveis de suporte que achávamos prováveis de serem retestados. Ainda consideramos que o Bitcoin possa cair para a região de 40 mil dólares, mas sabemos que não é garantido. Então, simplifico minha estratégia ficando parado enquanto o Bitcoin consolida nesta faixa. E se virmos esses preços mais baixos, ficarei feliz em comprar mais. Mas no momento, só podemos esperar e ver o que acontece. Ainda há incerteza, pois o Fed cortou juros, mas leva tempo para afetar a economia. Não sabemos se o corte de 0,5% será suficiente para impulsionar os mercados, já que a próxima reunião do Fed só ocorre em 7 de novembro, após a eleição. O Fed também anunciou que continuará com o aperto quantitativo por enquanto. Esse era um dos principais pontos que esperávamos desta reunião. Sabemos que quando o Fed aumenta seu balanço, a liquidez global sobe. Se mantiverem o QT, pode continuar pressionando a liquidez global para baixo. Isso é crucial para a gente, já que a liquidez global é um dos principais motores macro do Bitcoin. Quando a liquidez global ficou estagnada no passado, o Bitcoin não fez muita coisa. Mas vimos rallies incríveis do Bitcoin quando a liquidez global aumenta forte, e talvez não vejamos essa alta na liquidez global. Isso também bate com o que vemos no índice do dólar, ainda consolidando na faixa baixa e sem quebrar ainda. E até vermos essa quebra real como vimos em 2021 e 2017, não dá para esperar que o Bitcoin faça nada maluco, e temos que aguardar pacientemente essa quebra acontecer para o Bitcoin entrar em descoberta de preço, que é quando geralmente vemos aquelas temporadas de altos incríveis também. Então pode ser cedo demais, já que o índice do dólar ainda não quebrou. É ótimo ver entradas líquidas nos ETFs spot de Bitcoin novamente, reforçando minha convicção de que é uma fase de reacumulação antes do Bitcoin subir. E dá para ver isso claramente neste gráfico. Parece até que estamos de lado há 6 meses. Quando se aproxima, claro, é bem mais volátil. Mas de longe parece uma clara ação lateral de preço na área do topo histórico anterior. Só precisamos ter paciência e não perder tudo com alavancagem por indicação de influencer ou perdendo todo o nosso dinheiro. Tudo na nova altcoin quente que todos falam, pois neste mercado tudo pode acontecer a curto prazo e ainda temos 10 dias em setembro. Foram uns meses bem chatos e dolorosos. Estamos perto da linha de chegada, mas cuidado com o otimismo excessivo a curto prazo, pois ainda temos a eleição em 45 dias. E ainda é uma corrida muito acirrada, provavelmente será decidida no fim. Sabemos que os mercados odeiam incerteza. Muita coisa pode acontecer no próximo mês e meio. Isso está alinhado com o que vimos em anos eleitorais anteriores. Vemos mais incerteza e volatilidade ao nos aproximarmos de novembro, e até agora este ano não tem sido diferente. Temos visto muita volatilidade do S&P 500. É ótimo que superamos as máximas anteriores. Enquanto ficarmos acima desse nível, ainda não há sinais de alerta, mas se o S&P 500 caísse abaixo da sua máxima histórica anterior, confirmando um falso rompimento, teríamos que nos preocupar muito mais no curto prazo. Isso porque sabemos que Bitcoin e S&P 500 têm forte correlação. Recentemente vimos o S&P 500 subir e o Bitcoin acompanhou. Para o Bitcoin romper no curto prazo, o S&P 500 precisa seguir subindo. Será interessante observar essa relação próximo às eleições de novembro. Quanto ao Bitcoin, estamos lutando com a média móvel de 20 semanas.
Muitos estão de olho no nível de 65 mil dólares. Ficaria surpreso se fôssemos rejeitados lá sem liquidar muitos dos shorts que certamente se acumularão nessa região, mas a ação do preço na próxima semana será reveladora, pois saberemos se será outra rejeição na média de 20 semanas ou se o Bitcoin finalmente vai decolar. E muito disso é incerteza a curto prazo. Mas olhando para o futuro e a dívida do governo e a expansão da oferta de dinheiro que provavelmente veremos no próximo ano, é difícil não ser otimista com o Bitcoin a longo prazo, assim como somos com o S&P 500 em prazos maiores, pois vimos essa clara relação entre dívida e o S&P 500. E o governo federal não mostra sinais de desaceleração. Falta um mês e meio para o ano fiscal de 2024. O governo se aproxima de 2 trilhões em déficits, algo raro fora de recessões, tentando se antecipar. Muitos temem o corte de juros do Fed e o que isso pode significar para a recessão e queda do S&P 500, como nas últimas vezes que o Fed cortou em 2007 e 2001. E é por isso que monitoramos os dados econômicos tão de perto. Sim, é preocupante que o desemprego tenha superado a média móvel de 2 anos, algo que sinalizou impulso em ciclos anteriores, mas por isso monitoramos outros dados, como os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, ainda baixos na quinta. Tivemos 219 mil, bem abaixo de onde as recessões costumam começar. E ainda vemos números baixos nos pedidos contínuos de seguro-desemprego, também está bem abaixo da média de início de recessão. Então, vamos acompanhar de perto a taxa de desemprego e sua evolução. Mas no momento não vejo motivo imediato de preocupação no curto prazo enquanto estivermos nesses níveis atuais quanto à inflação, que ainda demora a voltar à meta de 2% do Fed. Vimos um aumento recente na inflação real desde o corte de 50 pontos base na taxa do Fed, mas não sabemos se é só um pico breve antes de cair, mas ainda está abaixo de 2%, em 1,4%. Então, nenhum sinal de alerta por enquanto. E por fim, graças aos déficits, o PIB real segue perto de 3% e a economia cresce bem. O Fed de Atlanta prevê crescimento do PIB próximo a 3% no curto prazo, mas isso é algo que precisaremos monitorar conforme surgem mais dados. É difícil não ser otimista com o Bitcoin no curto prazo, acima dos 61,5 mil. Me diga se acha que é uma recuperação real e se o Bitcoin vai subir mais, ou se é só uma armadilha e o Bitcoin perderá essa faixa. A próxima semana será reveladora, mas como sempre, muito obrigado pelo apoio nos vídeos recentes. Obrigado por assistir e até breve.